Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Como eu disse, nós iremos pensar um pouco sobre a igreja e a tecnologia. E eu penso que uma igreja relevante ao seu tempo, ou seja, uma igreja que se eleva, que se sobressaia no seu tempo, ela possui algumas características. E uma das características de uma igreja relevante, ela procura entender o homem do seu tempo. Ela procura entender a sua cosmovisão do homem do seu tempo. Ela tem um diálogo, ela interage com a cultura na qual ela está inserida. Ela não fica alheia à cultura, ela interage com a cultura. E ela procura comunicar o evangelho usando todas as manifestações culturais e tecnológicas do seu tempo. Eu penso que uma igreja, lógico, tem várias outras características, mas com essa característica, ela se torna uma igreja relevante para o seu tempo. Ela entende o homem, ela tem um diálogo, ela interage com a cultura e ela procura comunicar o evangelho de forma eficaz. Se a igreja ela não fizer uma leitura correta do seu tempo, do momento histórico em que ela vive, ela ficará indiferente com a realidade em sua volta. E ela poderá comprometer o evangelho a ponto de tornar-se irrelevante ao seu tempo. Ela não vai alcançar o homem do seu tempo. Por isso que eu quero conversar com você nessa manhã, qual é a relação entre a igreja, entre a ciência e a tecnologia. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Todos encontraram? Está aqui na tela também. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Ok? Antes de falar um pouco sobre esse texto, eu gostaria que a igreja me ajudasse e que respondesse esta pergunta: quando é que o homem passou a fazer tecnologia? E como eu sou bonzinho, tem algumas alternativas, ok? Ele passou a fazer tecnologia na era moderna. A era moderna, alguns historiadores situam com a Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII, no século XIX. Alternativa A, na era moderna, Revolução Industrial. B, na era moderna. Alguns historiadores entendem que a era pós-moderna, ela teve início em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Ou a C, nenhuma das alternativas. Me ajudem. Aqueles que entendem que começou a se fazer tecnologia na era moderna, Revolução Industrial, levanta a mão. Ok? Na era pós-moderna, levanta a mão. Nenhuma das alternativas. Tem alguns que ficaram em cima do muro. Ok? Primeiro vamos entender então, para responder essa pergunta, certamente, a definição de tecnologia vai nos ajudar um pouco. E eu procurei 2 significados com relação à tecnologia. Tecnologia, depois vamos falar desse que está aí na tela, é um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e a aplicação desse conhecimento através da sua transformação no uso de ferramentas, processos e materiais criados e utilizados a partir do conhecimento. Dependendo do contexto, a tecnologia pode ser as ferramentas e as máquinas
que ajudam a resolver os problemas. Essa é uma definição. Uma definição mais clara, assim, para nós entendermos bem, que é a que está na tela. Tecnologia é um empreendimento que nós humanos fazemos para transformar o mundo criado em benefício da humanidade e que tenha utilidade, que seja comum a todos. Essa é uma definição. Ciência. Ciência é o exercício humano em estudar, compreender, conhecer como o mundo funciona. Isso é fazer ciência. Então, ciência e tecnologia, elas andam juntos. Com esse entendimento, você saberia me informar qual é a resposta? Qual? C. Parabéns. Depois você passa lá na secretaria e fala com o pastor que você vai ganhar um prêmio por conta dele. É a letra C, nenhuma dessas alternativas. Não se começou a fazer tecnologia na modernidade, nem tampouco na pós-modernidade. O homem, ele faz tecnologia desde que o homem é homem. O homem transforma a criação para o seu benefício há muito tempo. Um exemplo, os homens das cavernas. Eles produziram armas de caça. Eles produziram roupas chiques para o seu tempo. Eles tiveram o controle do fogo para os seus cozimentos. Então, a tecnologia, desde que o homem é homem, o homem faz tecnologia. Nós estamos falando hoje da alta tecnologia, mas tecnologia o homem faz desde que o homem é homem. Então, numa cosmovisão cristã, entender como o mundo funciona e transformar o mundo faz parte da nossa natureza, do nosso trabalho, da razão para o qual nós fomos criados. Então a tecnologia, ela não pode ser ignorada quando nos colocamos dentro de uma visão cristã do mundo. Ela não pode ser ignorada. No versículo que nós lemos, e Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. É importante nós pensarmos um pouco nisso. Além do homem encher a terra, o homem teria que dominar, o homem teria que governar a terra. Então cultivar a terra não é somente lavrar a terra, é cultivar o mundo criado por Deus, é fazê-lo produtivo, é continuar o processo de ordenação, é colocar ordem, é estruturar o mundo criado por Deus. É o mandato de Deus. Como que o homem sujeitaria, dominaria a terra? Como que ele exerceria esse governo sobre a terra? De que forma? Deus convoca o homem a subjugar a terra e ele dá a tecnologia como meio para cumprir esse mandato. Tecnologia faz parte do mandato de Deus ao homem. Tecnologia é ordenada ao homem pela Bíblia. Imagine se não houvesse tecnologia. Como ele sujeitaria, como ele dominaria? De vez em quando eu assisto o Globo Rural pela manhã, a tecnologia ou a técnica que eles usam para a reprodução de peixes. Ele domina isso. Imagine se não houvesse tecnologia no campo. Como iria alimentar? E há uma questão que já estão pensando que no século, pelo menos no ano 2000, agora eu não me lembro a data, a população ela vai crescer de uma forma assustadora como tem crescido. Como alimentar a população? Ele tem que desenvolver tecnologia, porque senão não vai ter alimento para todos. E como ele domina isso? Como o homem domina isso? Através da tecnologia. A tecnologia é o aspecto da imagem de Deus no homem. Quando o homem quando o homem ele desenvolve tecnologia, ele reflete o aspecto criativo do Senhor, Deus Criador. Então tem um pouco no homem de criatura que governa e cria alguma coisa. Você lembra do texto que nós lemos? Imagem, criar, dominar. Era isso que Deus estava falando. É a imagem de Deus no homem. Tecnologia apenas reflete
o aspecto criativo do Deus Criador. Criar alguma coisa. O homem cria alguma coisa de algo que já está existente no mundo, mas ele cria, ele traz à tona algo que não havia. É a imagem de Deus no homem. A Arca de Noé, para mim, foi tecnologia de ponta. A alta tecnologia. Não precisa ler o texto, mas eu vou só apenas mencionar aqui alguma parte do texto. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca. Faze para ti uma arca. Noé fez tecnologia. Ele construiu uma arca. Nunca havia sido criado algo parecido. Noé elaborou a planta, desenhou a arca, definiu as dimensões, escolheu os materiais. Foi empregado tecnologia para fazer a arca. Tendo em vista a finalidade para a qual ela foi construída, estava para vir um dilúvio que destruiria tudo. E Noé, ele constrói a arca. Disse Deus a Noé: faze para ti uma arca. Então, tecnologia reflete o aspecto criativo do Criador. É a imagem de Deus no homem. Criar algo. E a arca, resultado da tecnologia, foi o meio que Deus usou para salvar a família de Noé. Qual a relação que a igreja deve ter com a tecnologia? Eu quero meditar ainda com os irmãos a palavra atemporal de Deus. A palavra atemporal de Deus consiste das passagens que se aplicam a todos, em todo lugar e em todo tempo, que jamais mudarão. A verdade sobre o homem. O homem, ele está condenado. Livro de Efésios, capítulo 2, diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. O homem, ele está condenado. O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Ou seja, ele está alheio à vida de Deus. Ele está separado de Deus por causa do pecado. Ele está sem entendimento, sem percepção da sua pessoa. O homem sem Cristo, ele não tem vida para Deus, mas tem vida para seguir o príncipe da potestade do ar. Ele segue o curso desse mundo. Sua vida inclina para o pecado. Ele anda num caminho de morte e ele é, por natureza, filho da ira. Ele está condenado. O que Deus fez? Qual é a boa notícia? Ele providenciou a salvação para o homem. De que forma? Ele enviou o seu filho Jesus. A morte de Jesus na cruz satisfez a justiça de Deus. Ele viveu uma vida, Jesus viveu uma vida para justificar o homem. Ele morreu a morte que estava destinada ao homem. Ele levou a culpa do pecado do homem. Ele morreu numa cruz para satisfazer a justiça de Deus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo implica na regeneração de toda a criação. Vida em face da morte. Não importa no que o homem fez, não importa no que o homem faz, Cristo, Jesus, pode escrever uma nova história na vida deste homem, de qualquer homem. Há salvação para o homem na pessoa de Jesus. Essa é uma verdade que não muda com o tempo. Essa mensagem, ela tem que ser pregada a toda a criatura. Essa verdade não muda. Noé falou de salvação para aquela geração e pregamos salvação para as pessoas do nosso tempo. A palavra de Deus não muda, essa verdade não muda. Condenação e salvação. A tecnologia, sim. A tecnologia, ela avança, ela se desenvolve. A igreja, ela está inserida num tempo, num momento histórico, e ela tem uma missão e deve usar todos os meios possíveis no cumprimento dessa missão. Nós vivemos numa era de tecnologia impressionante. Na linha do tempo, da arca para cá, muitas coisas mudaram.
Na tecnologia nós estamos falando de inteligência artificial. O homem já foi à Lua. Inclusive, quem quiser ter um dinheiro a mais, já estão falando de viagem para Marte. Começa a economizar, porque você terá oportunidade de fazer um turismo em Marte. Você está rindo, né? Você está rindo. Talvez eu não irei alcançar, mas talvez o Pietro alcance isso aí. Eu sei que não vou alcançar. Eu vou dormir em paz. Mas talvez o Pietro alcance. A alta tecnologia, ela está presente em todos os segmentos. Em todos os segmentos. A igreja, ela não pode viver à margem dessa tecnologia. Caso isso ocorra, como eu disse no início, ela se tornará inexpressiva. Ela não alcançará o coração das pessoas do seu tempo. Quantos aqui gostam de ir no cinema? Todos nós gostamos de cinema. E não é pecado ir no cinema. Já foi ministrado isso. Você voltaria ao cinema? Quantas vezes fosse necessário você voltaria ao cinema? Sim. Por quê? Várias razões. O local, o ambiente de cinema, ele interage com a tecnologia. Ela fala uma linguagem do seu tempo. Por exemplo, nós ficamos mais ou menos de 1 a 2 horas. O Titanic acho que foi mais de 2 horas, mais ou menos assim, o tempo. 2 horas dentro do cinema. Você vai consumir a alta tecnologia. O assento, a posição dos assentos, a temperatura do ambiente, a tela, o som, a cor, é tudo pensando para satisfazer um anseio daqueles usuários. É alta tecnologia. O filme, dependendo do filme, alta tecnologia. E você passa lá 1 ou 2 horas. Aquele ambiente, ele interage com a tecnologia e, consequentemente, o que acontece? Satisfaz seus usuários. Essa satisfação ocorre porque o ambiente foi pensado para satisfazer os anseios, os desejos da pessoa daquele tempo, nesse caso aqui da era tecnológica. Você sai, muitas vezes, abismado com o ambiente. O que temos visto é que há muitas igrejas, muitas escolas, na sua maioria, ainda vivem em outras épocas. Seus ambientes não interagem com a tecnologia. Mas há igrejas que estão atentas e que estão preparadas para pregar o evangelho ao homem do seu tempo. Há igrejas que seu ambiente, ela interage com a alta tecnologia. O assento, a temperatura. Ela sabe que a pessoa vai passar de 1 às 2 horas ali. Ela sabe que o assento é importante. A temperatura, o ambiente, o som. A igreja está pensando nisso. Os seus cultos, eles são transmitidos online. Depois, eles disponibilizam em todas as mídias, em todas as plataformas. A igreja, ela tem um site. A igreja, ela tem aplicativo, ou seja, ela utiliza a alta tecnologia. Tudo disponível aos seus membros, ao público. Ela fala uma linguagem do seu tempo. Nós estamos na era tecnológica. Ela fala a linguagem do seu tempo. As pessoas são ávidas por consumir tecnologia. É o anseio do homem. A igreja tem que pensar a respeito disso. Então, para mim, uma igreja relevante, ela faz uma leitura correta do seu tempo, ou seja, do momento histórico em que ela vive. Ela entende os anseios da sociedade. Ela procura dialogar com a cultura, com a tecnologia. Ela olha em seus entornos e identifica os meios mais eficazes de comunicação. Qual é o meio mais eficaz hoje de comunicação? É escrever carta? Não existe mais isso. Tem meio mais eficaz. E ela usa isso. E ela aplica o evangelho numa linguagem compreendida e acessíveis por todos. E eu quero concluir, para nós pensarmos. Há uma chamada na televisão que diz: que país você quer para o futuro?
Que país você quer? Eu quero passar isso à nossa realidade. Que tipo de igreja que queremos? Que tipo de igreja que queremos? Uma igreja que fala a linguagem do seu tempo? Se almejarmos ser uma igreja relevante no nosso tempo, nessa cidade, e o que os nossos filhos, preste bem atenção nisso, que os nossos filhos, Célia, que são nascidos na era tecnológica, e eles consomem tecnologia, que venham a ter prazer em frequentar a igreja, que as pessoas se sintam bem com o ambiente para ouvir o evangelho de Jesus, temos que fazer duas coisas. Primeira, revestir de toda a armadura de Deus. Porque se não é Deus, se não é a graça de Deus, nada acontece. Primeira coisa, temos que nos revestir de toda a armadura. Segundo, se revestir de toda a alta tecnologia. Para que a pessoa se sinta, entenda e que a igreja fale uma linguagem do seu tempo. Qual é a relação da igreja, ciência e tecnologia? Tem tudo a ver. A igreja está inserida num tempo, num momento histórico, e ela precisa falar a linguagem do seu tempo. E eu quero concluir com um pensamento de Rogério Lindório, que afirma que o valor do evangelho, ele está totalmente associado à compreensão da cultura do receptor. O contrário seria apenas um emaranhado de palavras que não produziriam qualquer sentido sociocultural. Tim Keller diz o seguinte: o evangelho se torna expressível em uma sociedade quando os que fazem uso dela entendem os contornos emocionais e intelectuais do lugar onde atuam, tendo uma visão bem definida em como aplicar o evangelho à cultura e ao momento histórico, não tendo o olhar voltado apenas à base doutrinária, mas olhos que examinem o entorno, o momento histórico e a localização cultural. Fecha, irmãos. Evangelho, cultura, entendendo, dialogando. Quando nós fazemos isso, nós alcançamos o coração do homem do nosso tempo. Compreender o universo cultural do indivíduo ou da comunidade que receberá a mensagem é essencial para assegurar uma comunicação inteligível e relevante ao homem do seu tempo. Amém? Que venhamos pensar, refletir a respeito disso. O desejo do meu coração é que o Pietro cresça, nascido na área tecnológica, e ele tenha prazer de frequentar a PIB de Itapevi, que dê a ele todas as suas condições para ele desenvolver o seu ministério e ser bênção no nome de Jesus. Pensarmos na igreja do futuro, nós temos que pensar e começar a trabalhar e investir desde já, porque essa geração ela é obcecada por tecnologia, e a igreja sábia, ela sabe fazer tecnologia de uma forma que venha satisfazer os anseios de todos, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque nós sabemos que os tempos, eles existem, e cada tempo tem os seus desafios, e cada tempo a igreja, ela tem que responder aos desafios do seu tempo. Pai, dai-nos da tua sabedoria para respondermos o evangelho de forma que venha transformar vidas, de uma maneira, Senhor, meu Deus, meu Pai, eficaz, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, e eu sei que o Senhor, pelo Teu poder e pela Tua sabedoria, todo o tempo
preparou pessoas, líderes, conduziram a tua igreja em meio aos desafios do seu tempo. Te louvo, Senhor, porque o Senhor me trouxe para esse tempo. Aqui está a sua igreja nesse tempo, e o Senhor quer usar as nossas vidas para falar da salvação em Jesus Cristo nesse tempo. Prepara líderes, Senhor. Prepara pastores, como aqui tem acontecido, que saibam fazer a leitura do seu tempo, do momento histórico, que saibam aplicar o evangelho usando todos os meios para alcançar o coração do homem perdido. Senhor, eu peço a Ti que prepares professores, escola bíblica dominical, que falem a linguagem do seu tempo para edificar, Senhor, a Tua igreja. Te louvo, Senhor, pela Igreja Batista de Itapevi. Te louvo, Senhor, pela vida do pastor Cornélio. Que o Senhor continue, Senhor, a ministrar no seu coração. Tu sabes os anseios, desejos, os sonhos que o Senhor colocou. E que nós, como igreja, venhamos, Senhor, entender o direcionamento do Senhor para esse tempo. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Enche-nos, Senhor, meu Deus, ó Pai, da Tua graça, do Teu Espírito, para que possamos, Senhor, ter percepção espiritual e trazer as mudanças que são extremamente necessárias para o avanço, para o crescimento do Seu reino. E que a primeira igreja batista de Itapevi seja uma igreja, Senhor, relevante nesta cidade, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque as nossas orações, elas chegam diante de Ti e são respondidas para a honra e a glória do Teu nome. Levanta líderes com a visão de futuro, Senhor, para conduzir a Tua igreja ao futuro, Senhor, meu Deus, Pai. E que o Teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.